O dia anterior ao meu casamento deveria ser um borrão de alegria e ansiedade feliz. Em vez disso, transformou-se no epicentro de um terremoto que ameaçou destruir tudo. Eu estava no quarto de hóspedes da casa dos meus pais, onde cresci, e o meu vestido de noiva, a peça central dos meus sonhos desde menina, estava pendurado na porta do armário. Era uma obra de arte em renda e seda, com um corpete delicado e uma cauda que parecia uma cascata de luar. Custou mais do que eu jamais imaginei gastar em uma única peça de roupa. Mas no momento em que o vesti na loja, soube que era ele. Era a promessa de um futuro, a materialização do amor que eu sentia por Daniel. E agora, estava arruinado. Uma mancha vermelha, escura e pegajosa, descia pela frente do corpete, uma ferida aberta no tecido imaculado. Vinho tinto. O cheiro pairava no ar, azedo e acusador. Ao lado do vestido, no chão, estava uma taça de vinho quebrada, os cacos espalhados como dentes irregulares. E no meio do desastre, estava minha sogra, Regina, com as mãos na boca, os olhos arregalados em uma performance de choque que merecia um prêmio. Oh, meu Deus, Laura querida, eu não sei como aconteceu. Ela gaguejou, a voz pingando uma falsidade tão espessa que quase podia ser engarrafada e vendida como veneno. Eu só entrei para dar uma olhada no vestido de novo, é tão lindo. Tropecei no tapete, e a taça, ela simplesmente voou da minha mão. Eu fiquei ali, paralisada, o ar preso nos meus pulmões. O mundo inteiro pareceu diminuir para aquela mancha horrível. Não era um respingo, não era um pingo acidental. Era um derramamento deliberado, uma maré carmesim de malícia que havia afogado meus sonhos. O tapete em que ela alegou ter tropeçado estava a mais de 1,5 metros de distância. Não havia como a taça voar da mão dela e pousar com tanta precisão destrutiva. Meus joelhos cederam e eu caí na cama, o som do meu próprio soluço me surpreendendo. Minha mãe, Helena, entrou correndo no quarto, alertada pelo barulho. Seu rosto passou de confusão para horror em um instante. Ela olhou para o vestido, para Regina e depois para mim. E em seus olhos eu vi o reflexo da minha própria dor e a compreensão imediata da verdade. Regina, a voz da minha mãe estava perigosamente calma. Acho que é melhor você ir. Mas foi um acidente, eu juro. Regina insistiu, tentando soar ofendida, mas seus olhos brilharam com um triunfo mal disfarçado. Ela sabia que tinha vencido. Ela sabia que a menos de 24 horas da cerimônia não havia nada que eu pudesse fazer. Ela havia me marcado, me manchado, assim como o vestido. Ela havia transformado o meu momento mais feliz em uma prova de sua supremacia, de seu poder sobre o filho e, por extensão, sobre mim. Enquanto minha mãe a escoltava para fora do quarto, suas falsas desculpas ecoando pelo corredor, eu apenas olhava para o vestido. A mancha parecia zombar de mim, um sorriso vermelho e cruel. Aquele não foi o primeiro ato de guerra de Regina, mas foi, sem dúvida, o mais devastador. E naquele momento, sentada em meio aos destroços dos meus planos perfeitos, eu senti algo mais do que apenas tristeza. Senti a fria e dura ponta de uma raiva que eu vinha reprimindo por anos. A guerra não havia acabado. Na verdade, ela mal havia começado. Para entender a profundidade da malícia de Regina, é preciso entender o amor que eu e Daniel compartilhávamos. Nos conhecemos na faculdade. Ele, um estudante de arquitetura sério, com olhos que viam o mundo em linhas e ângulos, e eu, uma estudante de literatura, que via o mundo em metáforas e histórias. Éramos um clichê ambulante, o pragmático e a sonhadora, mas funcionava. Daniel me aterrava, e eu o ensinava a voar. Nosso amor era uma coisa fácil e confortável, construído sobre conversas noturnas, piadas internas e um respeito mútuo que parecia inabalável. Quando Daniel me apresentou a seus pais, eu estava nervosa, mas otimista. Eu o amava, então presumi que amaria as pessoas que o criaram. O pai dele, Roberto, era um homem quieto, um observador que parecia permanentemente cansado, provavelmente por viver na órbita de sua esposa. Regina, por outro lado, era uma força da natureza. Ela me recebeu com um abraço apertado e um sorriso que não alcançava seus olhos frios e avaliadores. Desde o início, ficou claro que eu não era o que ela havia imaginado para seu Danny. Eu não vinha de uma família com um sobrenome conhecido na cidade. Minha carreira como editora freelancer não era séria o suficiente. E eu tinha, segundo ela,
Opiniões demais para uma jovem. As críticas começaram de forma sutil, disfarçadas de conselhos. Laura, querida, esse corte de cabelo é muito artístico. Homens como Daniel preferem um visual mais clássico, ela dizia, tocando em seus próprios cabelos perfeitamente penteados. Ou, é tão bom que você tenha um hobby que te pague algumas contas, referindo-se ao meu trabalho, que na verdade pagava meu aluguel e me sustentava confortavelmente. Daniel, para seu crédito, sempre me defendia. Mãe, eu amo o cabelo da Laura, e o trabalho dela é uma carreira, não um hobby, ele dizia, a mandíbula tensa. Mas Regina era mestre em se fazer de vítima. Oh, eu estava apenas tentando ajudar. Vocês jovens são tão sensíveis hoje em dia. Ela suspirava, fazendo Daniel se sentir culpado e eu, pequena. Quando ficamos noivos, a interferência dela se intensificou. Ela queria ditar a lista de convidados, o local, o cardápio. Ela apareceu no meu primeiro dia de compras de vestidos com um álbum de fotos de noivas que ela considerava apropriadas, todas usando vestidos bufantes e conservadores que eram o oposto do meu estilo. Eu e Daniel nos mantivemos firmes, insistindo que o casamento era nosso. Cada decisão que tomávamos que ia contra a vontade dela era recebida com dias de tratamento de silêncio ou telefonemas chorosos para Daniel sobre como estávamos a excluindo. A escolha do meu vestido foi um momento particularmente especial e, em retrospecto, um ponto de virada para Regina. Fui com minha mãe, Helena. Nós rimos, choramos, e quando encontrei o tal, foi um momento mágico entre nós duas. Minha mãe, que me criou sozinha depois que meu pai faleceu, olhou para mim com um orgulho tão puro que me fez chorar. O vestido era elegante, moderno, com um toque de boemia. Era tudo o que Regina não era. Quando mostrei a ela uma foto, seu sorriso foi forçado. É diferente, disse ela. Espero que você não se arrependa de escolher algo tão passageiro. Olhando para trás, eu deveria ter visto os sinais de alerta se agitando como bandeiras vermelhas em um furacão. Sua necessidade de controle, seu ciúme velado do meu relacionamento com Daniel e, o mais importante, sua raiva por eu me recusar a ser moldada à sua imagem. Ela não via o casamento como uma união de duas pessoas, mas como uma aquisição. Seu filho estava adquirindo uma esposa, e essa esposa deveria se encaixar em seu portfólio familiar. Eu não me encaixava, e por isso eu tinha que ser punida. O ato de destruir meu vestido não foi impulsivo. Foi uma declaração calculada. Foi a maneira dela de dizer: você pode ter o meu filho, mas nunca terá a minha aprovação. Você pode tentar construir uma vida com ele, mas eu sempre terei o poder de derrubá-la. Ela não queria apenas arruinar um pedaço de tecido. Ela queria arruinar minha confiança, minha alegria, meu espírito no dia mais importante da minha vida. Ela queria que eu andasse até o altar me sentindo derrotada, vestindo um substituto barato, uma lembrança de que ela, Regina, sempre teria a última palavra. A dor no meu peito era uma coisa física, uma pressão que me impedia de respirar. O quarto girava, cheio do cheiro de vinho e sonhos desfeitos. Minha mãe me segurava, murmurando palavras de consolo que eu mal conseguia ouvir por cima do zumbido nos meus ouvidos. Daniel estava ao telefone, sua voz era um rosnado baixo e furioso enquanto ele confrontava sua mãe. Eu ouvi fragmentos. Como você pôde? Não me venha com acidente. Você a odeia, é isso? Mas nada disso importava. O dano estava feito. O vestido pendurado ali como um fantasma manchado era a prova. Todas as lojas estariam fechadas. Mesmo que encontrássemos algo, não seria meu vestido. Seria um prêmio de consolação, um lembrete do que havia sido tirado de mim. A noite se estendeu, um poço de desespero. Amigas da minha mãe vieram com dicas de remoção de manchas, sal, água com gás, clube soda. Mas a mancha de vinho tinto, assim como a malícia de Regina, havia se fixado profundamente nas fibras. Foi por volta das 2 da manhã, quando a adrenalina inicial se transformou em uma exaustão cinzenta e pesada, que o ponto de virada aconteceu. Eu estava sentada no chão do meu quarto, enrolada em um cobertor, olhando para o nada. Minha mãe entrou e sentou-se ao meu lado, envolvendo-me com o braço.
Eu sei que parece o fim do mundo agora, meu amor, ela disse suavemente. Mas não é. É apenas um vestido. Não é apenas um vestido, mãe, sussurrei, a voz rouca de tanto chorar. Era o meu futuro. Helena ficou quieta por um longo momento, seus olhos examinando meu rosto, depois se movendo para um canto empoeirado do quarto, onde uma velha arca de cedro estava guardada há anos, cheia de memórias que raramente víamos. Um brilho estranho apareceu em seus olhos, uma mistura de lembrança e uma nova ideia. Talvez não o futuro que você planejou, disse ela, levantando-se com um propósito repentino. Talvez um futuro com uma história melhor. Ela caminhou até a arca e abriu a tampa. O cheiro de cedro e naftalina encheu o ar. Ela remexeu cuidadosamente em cobertores de bebê amarelados e cartas antigas, até que suas mãos encontraram o que procuravam. Ela puxou um grande saco de vestuário, o plástico embaçado com o tempo. Eu guardei isso, disse ela, a voz um pouco embargada. Nunca soube por quê. Acho que estava esperando pelo momento certo. Ela abriu o zíper do saco e, de dentro, tirou o vestido mais inesperado e maravilhoso que eu já tinha visto. Não era branco. Era um tom suave de azul pálido, quase prata sob a luz fraca. O tecido era um cetim pesado que brilhava, com um decote elegante e uma saia rodada que implorava para dançar. Era inconfundivelmente vintage, mas atemporal em sua beleza. É o meu vestido de formatura, disse minha mãe, seus dedos acariciando o tecido. Seu avô gastou uma fortuna nele. Ele disse que eu parecia uma estrela de cinema. Eu olhei para o vestido, depois para a minha mãe. A história por trás dele, o amor com que foi comprado e usado, a maneira como foi cuidadosamente preservado por décadas, era tudo o que Regina havia tentado destruir. Era legado, era amor, era resiliência. Experimente, Helena insistiu, segurando-o para mim. Hesitante, tirei o cobertor e me levantei. Deslizei para dentro do vestido. O cetim frio envolveu minha pele. E então, o milagre. Serviu. Serviu perfeitamente, como se tivesse sido feito para mim, esperando naquela arca por todos esses anos por este exato momento. Olhei para o meu reflexo no espelho do armário. Eu não via uma noiva derrotada em um vestido substituto. Eu via uma mulher envolta na história de amor de seus pais, usando um símbolo de força que atravessou gerações. Aquele foi o momento do basta. A tristeza se dissipou, substituída por uma determinação fria e clara. Regina não ia vencer. Ela queria me roubar a alegria, mas, em vez disso, ela me deu um presente. Ela me deu uma história muito melhor para contar. É perfeito, eu disse, minha voz firme pela primeira vez naquela noite. Virei-me para minha mãe, um sorriso lento se espalhando pelo meu rosto. É absolutamente perfeito. A vingança não seria gritar ou confrontar. A vingança seria irradiar uma felicidade tão genuína e profunda que a escuridão dela não poderia tocá-la. E eu tinha o plano perfeito para garantir que todos soubessem disso. A noite se transformou em um centro de atividades silenciosas e determinadas. Enquanto eu usava o vestido azul da minha mãe, uma sensação de calma tomou conta de mim. A energia frenética e desesperada foi substituída por um foco aguçado. Daniel, que havia retornado da casa dos pais com uma fúria gelada nos olhos e a notícia de que sua mãe agora se recusava a atender suas ligações, parou na porta do meu quarto. Sua raiva se dissolveu em espanto quando me viu. Laura, ele sussurrou. Você está... Uau! Caminhei até ele e peguei suas mãos. Ela não vai ganhar, Danny. Ela não vai estragar nosso dia. Ele olhou do meu rosto para o vestido e de volta, a compreensão surgindo em seus olhos. Ele entendeu o poder do gesto, o significado por trás da troca. Aquele não era um vestido de noiva. Era uma armadura tecida com amor e história. Nosso plano de retribuição não envolvia confrontos ou acusações. Seria muito mais sutil e, portanto, muito mais devastador para Regina. Na manhã seguinte, horas antes da cerimônia, Daniel e eu nos encontramos com o padre Miguel, o padre idoso e de olhos gentis que nos conhecia desde que começamos a frequentar sua paróquia juntos. Sentamo-nos em seu escritório silencioso, o ar cheirando a livros antigos e cera de vela.
Com calma e sem emoção, contamos a ele toda a história. O histórico de hostilidade de Regina, a escolha do meu vestido original e o ato de sabotagem da noite anterior. Não pedimos que ele a denunciasse ou a envergonhasse. Apenas fizemos um pedido. Padre, eu disse, a coisa mais importante para nós é que nosso casamento seja sobre amor, família e o futuro que estamos construindo. O que aconteceu ontem foi um ato de ódio, e não queremos que a sombra disso toque nosso dia. Mas também não queremos fingir que nada aconteceu. Daniel continuou. Gostaríamos que o senhor, durante a cerimônia, contasse a história do vestido da Laura. A verdadeira história. Não para envergonhar minha mãe, mas para celebrar a força da mãe da Laura e o legado que ela está carregando. Padre Miguel ouviu pacientemente, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Quando terminamos, ele nos olhou com uma profunda compaixão. Meus filhos, disse ele, o que foi pretendido para o mal, Deus pode transformar em bem. Uma história de resiliência e amor familiar não é apenas apropriada para um casamento. É a própria essência dele. Considerem feito. Saímos da igreja sentindo um peso a menos nos ombros. O controle havia sido retomado. A narrativa não era mais de Regina, era nossa. No dia do casamento, a tensão era palpável, pelo menos para mim. Enquanto me arrumava com minha mãe e minhas madrinhas, eu podia sentir os olhares curiosos. Todos haviam ouvido sobre o acidente com o vestido. Esperavam lágrimas, drama, talvez um vestido improvisado de última hora. Em vez disso, encontraram-me serena, quase alegre. Quando finalmente vesti o vestido azul, um suspiro coletivo encheu o quarto. Não era um vestido de noiva, e era exatamente por isso que era tão perfeito. Era uma declaração. Na igreja, enquanto esperava para entrar, meu coração batia forte. Eu sabia que Regina estaria lá, sentada no banco da frente, com uma expressão de falsa simpatia no rosto, esperando para ver a noiva humilhada. Ela esperaria ver a prova de seu poder, o resultado de sua sabotagem. A música começou. As portas se abriram. Enquanto eu caminhava pelo corredor de braços dados com minha mãe, vi Daniel no altar. Seus olhos se arregalaram quando me viu e então se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de decepção, mas de um amor e orgulho tão avassaladores que senti em meu próprio peito. Ele não via um vestido diferente. Ele via uma vitória. Meu olhar passou pelo banco da frente. Regina estava lá, seu sorriso congelado no rosto. Vi a confusão em seus olhos enquanto ela processava a cena. O vestido era lindo. Eu estava radiante e seu filho estava chorando de felicidade. Não era assim que deveria ser. Seu plano havia falhado em um nível fundamental e a cerimônia mal havia começado. A verdadeira humilhação ainda estava por vir. A cerimônia foi linda. A luz do sol entrava pelos vitrais, pintando o santuário com cores de joias. As palavras de Daniel, quando trocamos os votos, eram firmes e cheias de uma nova profundidade. Uma promessa não apenas de amor, mas de proteção e parceria contra qualquer tempestade. Quando chegou a hora da homilia, Padre Miguel subiu ao púlpito. A congregação se aquietou esperando as palavras habituais sobre amor e casamento. Amor, começou o Padre Miguel, sua voz ressoando pela igreja. Não é apenas sobre os dias ensolarados. É sobre como enfrentamos as noites escuras. É sobre encontrar força na adversidade e transformar momentos de dor em testemunhos de fé e resiliência. Seu olhar varreu a congregação, pousando por um breve instante na primeira fila, onde Regina se sentava, parecendo piedosa. Hoje, continuou ele, temos diante de nós um belo exemplo dessa verdade. Muitos de vocês podem notar que Laura está usando um vestido de uma beleza incomum e única. O que talvez não saibam é a profunda história de amor que este vestido carrega. Um murmúrio percorreu a igreja. Eu podia sentir os olhos de todos em mim. Olhei para Daniel, que me deu um sorriso lacrimoso e encorajador. O vestido que Laura planejava usar, o vestido dos seus sonhos de menina, foi tristemente danificado ontem à noite em um infeliz e inexplicável acidente. O padre fez uma pausa, deixando a palavra acidente pairar no ar, carregada de significado. O silêncio na igreja era absoluto. Eu podia sentir o olhar de Regina queimando na minha direção.
Um ato que poderia ter lançado uma sombra de tristeza e desespero sobre este dia feliz, disse Padre Miguel, sua voz subindo. Foi em vez disso transformado em uma oportunidade para algo muito mais significativo. Pois o que Laura usa hoje não é um substituto, é uma herança. Ele se virou para mim. Este lindo vestido foi usado pela primeira vez há mais de 30 anos, pela sua orgulhosa mãe, Helena. É um vestido que representa um amor duradouro, a força de uma família e o vínculo inquebrável entre mãe e filha. Ao escolher usar este vestido, Laura não está apenas se casando com o homem que ama, ela está carregando consigo o legado de amor de sua família. As lágrimas que eu segurei o dia todo finalmente rolaram pelo meu rosto. Ao meu lado, Daniel soluçava abertamente, sem vergonha. Olhei para minha mãe no banco da frente. Ela estava chorando, mas seu rosto brilhava de orgulho. Padre Miguel concluiu. Então, quando olharem para este casal, não vejam apenas o início de um novo casamento. Vejam a continuação de uma grande história de amor. Vejam a prova de que nenhuma escuridão pode apagar uma luz que é alimentada pela fé, pela família e pela coragem de escolher a alegria em face da adversidade. A cerimônia continuou, mas a atmosfera havia mudado. A história havia sido contada. A justiça poética havia sido servida. Não houve acusações, nem dedos apontados. Houve apenas a celebração da minha força e a humilhação silenciosa de Regina. Todos na igreja agora entendiam. Eles olhavam para mim com admiração, para Daniel com simpatia e para a família do noivo com um novo e desconfortável discernimento. Regina estava presa. Seu rosto estava pálido, uma máscara de fúria e vergonha. Ela não podia protestar, não podia se defender, pois não havia sido acusada de nada. Ela foi derrotada não por um confronto, mas pela exaltação da virtude que ela tentou destruir. Seu ato de malícia foi transformado em um pedestal para a minha felicidade. Enquanto o Padre Miguel nos declarava marido e mulher, e Daniel me beijava, o som dos aplausos na igreja pareceu mais alto e mais sincero do que qualquer um que eu já tivesse ouvido. Não era apenas por um casamento, era por uma vitória do espírito humano. A recepção foi um borrão de alegria pura e genuína. A história do vestido se espalhou como fogo, não como um boato malicioso, mas como uma lenda moderna de triunfo. Convidado após convidado se aproximava, não para me dar os pêsames pelo meu vestido arruinado, mas para me parabenizar pela minha força e para admirar o vestido azul que agora parecia a coisa mais bonita do mundo. Minha mãe, Helena, era uma rainha, recebendo elogios e contando com orgulho a história de seu próprio baile de formatura. A família de Daniel, especialmente Regina e Roberto, ficou completamente isolada. Eles se sentaram em sua mesa, um oásis de silêncio em um mar de celebração. Os próprios parentes e amigos deles se mantinham à distância, lançando-lhes olhares de soslaio. A vergonha era uma nuvem visível pairando sobre eles. Regina tentou manter as aparências, forçando um sorriso que parecia mais um esgar, mas seus olhos estavam vazios. Seu plano não apenas falhou, ele explodiu em seu rosto, iluminando sua própria mesquinhez para todos verem. Eles saíram cedo, antes mesmo do corte do bolo, com desculpas esfarrapadas sobre Roberto não estar se sentindo bem. Ninguém pareceu notar ou se importar. Mais tarde naquela noite, enquanto Daniel e eu tínhamos nossa primeira dança, ele me segurou perto e sussurrou no meu ouvido. Eu nunca tive tanto orgulho de você como hoje. Você pegou a coisa mais feia que minha mãe já fez e a transformou na coisa mais bonita que eu já vi. Naquele momento, eu soube que tínhamos superado o primeiro grande teste do nosso casamento. A sabotagem de Regina, destinada a nos separar, na verdade nos uniu mais fortemente. Ela me mostrou a profundidade do caráter de Daniel, sua lealdade inabalável a mim, mesmo contra sua própria mãe. E me mostrou uma força em mim mesma que eu não sabia que possuía. O incidente com o vestido foi, no final, um presente. Libertou-me para sempre da necessidade de buscar a aprovação de Regina. Estabeleceu um limite claro e inegociável em nosso relacionamento com ela. Um limite construído não em raiva, mas em autovalorização. Nossa vida juntos começou não com um conto de fadas perfeito, mas com uma história real de superação. E isso era infinitamente melhor. Eu não precisava mais de um vestido de seda branco para me sentir uma noiva. Eu estava envolta em cetim azul. Resiliência
e um amor que havia provado ser mais forte que o ódio. E olhando para o futuro com meu marido, eu sabia que poderíamos enfrentar qualquer coisa. Agora eu quero saber de você. O que você teria feito no meu lugar? Você acha que a maneira como lidamos com a situação foi a correta? Ou você teria confrontado a Regina diretamente? Deixe sua opinião nos comentários e dê uma nota de 1 a 10 para esta história, pois sua opinião é muito importante para mim e me ajuda a trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no canal. Fazendo isso, você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui. Assista também ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Tenho certeza que você vai adorar. Até breve. M.